O prazo para quem precisa fazer a transferência do título de eleitor para Pindamonhangaba termina em abril. A repórter Carolina Silva traz mais informações. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Amaro, que é o chefe aqui do cartório. Olá, João. Quem precisa realizar a transferência para a eleição desse ano, qual é o procedimento? Aí ele precisa residir no município há mais ou menos 3 meses, né? Ele precisa comparecer no cartório para fazer o agendamento ou agendar pela internet, e ele terá o prazo até o final de abril para realizar essa transferência. Ele vai trazer os documentos necessários, que é o título, um documento com foto oficial e um comprovante de endereço, todos originais. Ele vai fazer dentro desse período e vai conseguir transferir para cá, e aí ele passa a ser o nosso eleitor. Ele deixa de votar no município onde ele estava, porque isso se trata daquele eleitor que já mora em Pinda e que vota em outro município. Nesse caso, ele precisa transferir o título até o final de abril para poder votar aqui no município de Pindamonhangaba. E quando o eleitor faz a transferência, ele recebe um novo título? Exatamente, porque agora ele vai receber um título que é agora aqui de Pindamonhangaba, que o dele era de outro município, onde consta lá a seção e o local onde ele vai votar. Então o eleitor precisa morar, esse é o único requisito, ele precisa morar no município pelo menos 3 meses? Ele morar ou trabalhar no município, ele precisa ter uma ligação com o município. E aí o que a gente recomenda? Que seja onde ele mora, porque a eleição é no domingo e se ele morar num outro município e trabalhar aqui, fatalmente ele não estará trabalhando no domingo. Então a gente recomenda que o título é para aqueles que moram no município, justamente para facilitar a votação no dia. E quem não votar porque não fez a transferência, não fizer a justificativa também, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela fica em débito com a Justiça Eleitoral, mas ela poderá, após a eleição, ou recolher a multa, que é de R$ 3,51 por cada turno que ela não vota, e aí ela continuará em dias também com a Justiça Eleitoral. Muito obrigada, João. Lembrando de um outro prazo também, é para fazer o cadastramento biométrico. Em algumas cidades aqui da região, esse cadastramento vai começar a valer na próxima eleição, que acontece em outubro. Então, quem precisa fazer tem até março deste ano para procurar um cartório eleitoral. Segue o repórter setorial. Acompanhe agora o plantão da redação. Muitas aves que vivem no bosque da Tívoli, na região central de São José dos Campos, correm o risco de morrer caso a área seja desmatada sem a realização de um trabalho para afugentamento e captura dos animais. Essa é a opinião de alguns especialistas em animais silvestres. Moradores vizinhos ao bosque afirmam que a área verde abriga diversas espécies de aves, entre elas tucanos e sabiás. Um grupo com cerca de 250 famílias invadiu uma fazenda em Pindamonhangaba que pertence ao governo de São Paulo na manhã deste sábado. No mês passado, o grupo ficou acampado por 3 dias no mesmo local. A fazenda funciona como centro de pesquisas. Fique agora com a previsão do tempo. Campos do Jordão, mínima 13, máxima 26. Taubaté, mínima 20, máxima 30. Ubatuba, mínima 19, máxima 31. E São José dos Campos, mínima 19, máxima 29 graus. Fique com mais uma parte da entrevista especial de hoje. Você chamou todo mundo interessado aí na primeira chance para assistir a entrevista da Mônica Oliveira, ela é do CEE, e vai falar para a gente aí mais coisas importantes, né? O Paulinho estava querendo saber se tem que pagar para participar do programa. Não, não precisa pagar nada, né? O jovem ele tem acesso aos nossos serviços gratuitamente. Então, ele pode fazer sua inscrição de casa, num dos nossos escritórios de atendimento, nos processos seletivos para órgãos públicos, e isso não tem custo nenhum. Mas, ô Mônica, qual é o milagre, então? Porque vocês devem ter custo, aluguel de sala, funcionário, pessoal para fazer a classificação, para receber os pedidos de vagas e tal. Sim. Vem de onde esse dinheiro? O CIE ele é mantido pelos empresários que utilizam dos nossos serviços. Então, para o jovem usuário não há custo nenhum. Agora, tem também uma integração para pessoas deficientes? Tem sim. Nós temos o Inclui CIE. Recentemente também teve uma inauguração em São Paulo de um espaço exclusivo para pessoa com deficiência, que o objetivo é nós irmos trazendo esses espaços para as outras unidades. Entretanto, o CIE já faz um trabalho de inclusão de pessoa com deficiência. Então, se você tem na tua família alguém com deficiência, um jovem interessado em ser aprendiz, um jovem interessado em ser estagiário,
procura o CIE, nós estamos de portas abertas. Para eles, Mônica, pessoal que está buscando a inclusão, tem exigência de escolaridade também? Não necessariamente uma exigência específica. E aí, assim, a gente sempre pede para que o jovem procure o CIE com aquilo que ele tem. E aí o CIE vai fazer a orientação e o direcionamento dele para uma determinada vaga. O CIE também vai auxiliar as empresas num processo de consultoria, para que a empresa construa um programa de inclusão efetivo, né? A Mônica fica em Taubaté. Há um posto também, Lorena, para dar suporte lá ao Vale Histórico. Isso. E as empresas? Tem empresário assistindo a gente também. Sim. A empresa pode chegar e falar, olha, eu quero tantos aprendizes, Sim. tantos estagiários, meu ramo é tal. Aí vocês bolam um programinha que adeque o estudante. Exatamente, podem. Por favor, empresários, façam contato com o CIE, né? Nós temos um banco muito grande de candidatos, então são muitos jovens que nos procuram querendo uma oportunidade. E aí o CIE, nós temos uma equipe de atendimento que vai até a sua empresa, que apresenta para você os serviços, que apresenta os diferenciais, que desenvolve com você um programa específico para a tua empresa, né? Então, isso tudo o CIE faz diretamente dentro da própria empresa. Então, o empresário pode fazer um contato conosco via telefone, via e-mail, via site, solicitando uma visita para conhecer como que funciona para ele ter um jovem estagiário, um jovem aprendiz, um candidato com deficiência dentro da sua organização. E aí nós fazemos toda a consultoria, fazemos toda a orientação e aí o empresário tem esse leque de opções para poder contratar. É interessante que dentro desse processo, o CIE faz o atendimento para o empresário, mas o CIE também faz a capacitação desse jovem. Então o CIE lançou recentemente o Saber Virtual, que é uma plataforma com 15 cursos à distância, que o estudante pode fazer da casa dele, sem custo nenhum também. Cursos que vão desde inclusão no mercado de trabalho, como é que eu elaboro um currículo, como é que eu me posiciono numa entrevista, um curso sobre informática, né? Como é que ele conduz uma planilha, um curso sobre carreiras e tudo mais, para que ele possa se aperfeiçoar, para que nós possamos encaminhar cada vez mais candidatos preparados para esses empresários que nos procuram, para esses empresários que nos buscam. Sim. Agora, a dona Vera, a mãe do Paulinho, está aqui preocupada com o seguinte, Paulinho é meio vadio, não gosta muito de estudar, ela de vez em quando tem que dar um puxão de orelha. E aí, se ele não for bem na escola, enquanto estiver participando desse estágio? Não pode. A escola ela é fundamental nesse processo. No estágio, por exemplo, o vínculo dele, tanto no estágio quanto na aprendizagem, o vínculo é encerrado. Tem que levar boletim lá? Tem que ter um acompanhamento escolar com esse jovem. A escola também consegue acompanhar via portal. O nosso portal ele oferece um mecanismo, seja para a empresa, seja para a instituição de ensino, para que eles acompanhem esse jovem. Então, uma instituição de ensino, quando nós encaminhamos um jovem para uma vaga de estágio, a instituição de ensino, através do nosso portal, ela consegue ver quem é esse jovem, em que empresa ele está estagiando, a apólice de seguro dele, quando vence o contrato dele, então a data de início e data de término. Então, se esse é um jovem que está apresentando algum tipo de mau comportamento no ambiente escolar, a instituição de ensino também pode nos notificar para que o CIE intervenha nessa relação e faça o processo ocorrer normalmente, que é o quê? Que ele frequente a escola. Ele não pode se ausentar da escola em virtude do estágio ou da aprendizagem profissional. Uma vez que esses programas interfiram no ambiente escolar, a escola ela é prioridade no processo de desenvolvimento do jovem. Não se faz um mundo sem educação básica. Verdade. Não é? Ô, Mônica, tem um prazo certo para esse contrato? Ele pode ser renovado? O contrato de estágio ele pode ter no máximo 2 anos, desde que o aluno tenha vínculo com a instituição de ensino. O programa de aprendizagem depende muito do programa de aprendizagem que a empresa contratou. Então, por exemplo, a empresa pode contratar o curso de ocupações administrativas, práticas bancárias, logística, auxiliar de produção industrial, matricular um jovem num desses cursos, né? Então, no prazo máximo, 2 anos. Gostei muito de poder passar esse conhecimento a todo mundo, né? Porque, afinal de contas, a primeira chance é uma coisa custosa. É sim. Mas ela faz tanto sentido. O empresário, depois que ele contrata o programa, ele começa a perceber como que ele é importante, como que ele faz diferença no ambiente. É você cruzar as gerações ali dentro, né? Existem pessoas que às vezes estão há 20 anos naquela empresa. É um jovem que chega com ideias diferentes, com posicionamento, e ele vai somando.
Eu vai soube que o crescendo. programa tem mais de 50 anos, mas aqui no Vale está uns 14. Isso, o CIE de Taubaté tem 14 anos. Quantas pessoas você tem ideia de já ter são atendido? Muitas. Posso fazer um levantamento mais detalhado, seja porque passaram no CIE, seja no nosso banco, mas é um número muito grande de candidatos, sem dúvida nenhuma. E a aceitação no mercado é plena? É muito boa. Graças a Deus, os empresários costumam gostar bastante do nosso trabalho, os pais também, porque o CIE, ele vira, né, uma ponte que intermedia, que faz o desenvolvimento do jovem. Você sabe que eu encontrei com um jovem esses dias, essa semana que passou, e ele estava me falando que ele foi aprendiz pelo CIE, contando a história dele para mim. E aí ele falou que ele vem de uma situação muito vulnerável, foi aprendiz do CIE, o primeiro contato dele foi com o mercado, e foi ali que ele entendeu que... Tem um piso salarial, Mônica? Tem. A lei fala que o aprendiz tem que ganhar salário mínimo hora ou condição mais favorável. Tá. E o estagiário? O estagiário existe bolsa auxílio ou auxílio transporte. Existe uma média que o mercado pratica, mas o empresário tem autonomia para fazer... Remunerar maior. Isso, tem sim. Que beleza. Olha, eu acho que foi muito importante a entrevista da Mônica Oliveira. Ela é supervisora do CIE aqui em Taubaté. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade. Na edição de hoje, você viu: empresário de Sorocaba descobre um jeito prático e criativo de ajudar pessoas. Agricultura sustentável. Você conheceu um projeto da Embrapa que fortalece o replantio de árvores em áreas degradadas. E você viu também como funciona um hotel para cachorros, um mercado lucrativo para quem gosta de cuidar de animais. E estes foram alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo o olho verá. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.